seconda relatrice, che è Rosangela Cavalazzi, il diritto urbano al paesaggio, un caso a Rio de Janeiro. Sì, ci mi sposo. Ma è una questione anche di... Grazie Presidente. Prima di tutto voglio agradecer a oportunidade deste momento acadêmico e, sobretudo, na persona das professoresas Maria Cristina de Sico e Agostina Latino. E dizer da minha felicidade que está aqui e scusi por não falar italiano, pero vou fazer o melhor. A minha participação, ela diz respeito a uma proposta sobre a paisagem urbana e a paisagem urbana como integrante e como resultante das relações sociais. E a ideia é apresentar, num primeiro momento, a conjuntura e num contexto brasileiro, e depois, três casos de referência, três casos de referimento para explicitar a questão. A conjuntura que nós temos no Brasil atualmente, no que diz respeito aos direitos sociais, e aí incluindo o direito ambiental, o direito urbanístico e, principalmente, também outros direitos difusos, é uma conjuntura muito precária, porque, num contexto de construções normativas de retrocesso, a política e as medidas de austeridade chegaram, e com muita força, no Brasil. Não que seja uma novidade, mas o modo como se instala numa conjuntura neoliberal é um mercado que avança. Não é só um Estado que está retraído ou reduzido, como no tempo liberal. É um mercado que avança e se apropria e, principalmente, privatiza relações e espaços. Então, é uma conjuntura que, na verdade, não é muito otimista. Mas, evidentemente, que nós temos, no Brasil, um referencial normativo muito forte, que é o referencial da Constituição de 1988, e que protege ou busca proteger o meio ambiente. Contudo, a legislação ou a construção normativa mais importante no que diz respeito ao meio ambiente, que seria o Código Florestal, ele, de 2012, ele foi objeto de várias ações de constitucionalidade. Ou seja, só agora, em 2018, foi reconhecido como uma lei aplicável e constitucionalizado, para nosso pesar, porque é um microsistema que se torna bastante problemático, porque ele reduz um ganho de tutela na área ambiental que nós tínhamos obtido a partir da Constituição de 88. Mas não é só o Código Florestal, que seria um exemplo das construções normativas de retrocesso, mas também uma recente legislação sobre regularização fundiária, que
cai, né? Quer dizer, que se sobrepõe sobre as relações urbanas e sobre a paisagem urbana de uma forma muito forte, porque reduz a tutela do direito à moradia, principalmente nas regiões mais precárias e principalmente em áreas de alta vulnerabilidade. Então, em razão disso, eu acho importante situar aqui esse conceito de vulnerabilidade, que tem regido e sido da maior importância para todas as nossas pesquisas que estamos realizando no Rio de Janeiro, principalmente. O conceito de vulnerabilidade ele está situado num contexto maior, que é de uma cidade standard, assim chamamos, uma cidade que está sujeita ao mercado, que está uniformizada e onde o cidadão, onde cada um de nós adere, não é? E aí tentei fazer essa analogia com o contrato standard mesmo, né, dos bons tempos que estudamos, né, o direito consumidor com o nosso amigo e colega professor Tepedino. Então, essa cidade standard, ela, além de produzir um ambiente uniformizado, quer dizer, com a lógica do mercado, ela amplia cada vez mais as situações, as relações e os processos de vulnerabilidade. Ou seja, no que diz respeito à paisagem urbana, no que diz respeito ao meio ambiente, nós temos um agravamento e um risco cada vez maior em ambientes onde você encontra uma maior vulnerabilidade. Então, obviamente, nas populações pobres, ela se amplia. A Agenda de 2030, só para pensarmos numa referência normativa internacional, ela faz uma série de promessas, mas, contudo, pensa muito na sustentabilidade, e não sei se seria o equivalente à qualidade de vida, e nós criticamos um pouco esse conceito solto aí, e que permite qualquer conteúdo, e pouco fala do avesso da sustentabilidade, que são justamente as relações de vulnerabilidade e os processos de vulnerabilidade. Então, nesse contexto, que não é muito alvissaneiro, quer dizer, não é muito positivo, mas é o que temos, que nós vamos apresentar os 3 casos. Um caso, essa imagem que vocês encontram é uma imagem do Morro da Providência, da mais antiga favela do Rio de Janeiro, e onde tem as suas casas marcadas pela Prefeitura Municipal, por conta do primeiro caso que vamos apresentar, que é o caso do Porto Maravilha. O caso do Porto Maravilha ele pode ser considerado uma chave de sentido para se compreender esse agravamento da vulnerabilidade e, inclusive, essa cidade standard, onde você tem aqui, nessa imagem, de um lado Londres, outro lado Rio de Janeiro, e os elementos, vamos dizer assim, são os mesmos. Então, você tem realmente uma cidade standardizada. A paisagem nós compreendemos como um patrimônio e, principalmente, como um princípio de interpretação. Ou seja, pensar no Rio de Janeiro, por exemplo, é pensar na montanha, no mar, pensar na favela, pensar na Barra, que é uma cidade, uma área muito standardizada, e pensar no centro do Rio, que é uma área com uma história muito forte, inclusive por conta da nossa colonização. Então, o diálogo se pretende interdisciplinar. Então, por isso que aqui reunimos esses 3 campos, né, essas 3 dimensões, o urbanístico e o ambiental, principalmente. Essa é uma imagem da cidade do Rio de Janeiro, sendo, no primeiro plano, nós temos a favela da Rocinha e, no segundo, um bairro de classe média alta, que é São Conrado. E ela é bem representativa da cidade do Rio de Janeiro e da cidade que tem uma paisagem peculiar. Apesar de, quando o Rio de Janeiro foi candidato a Patrimônio da Humanidade, não ter sido enviada nenhuma foto, nenhuma imagem
e, por consequência, nada de paisagem das favelas cariocas. Contudo, ganhamos, mas não sei se perdemos no meio do caminho, porque não era Rio de Janeiro, era um outro lugar. Bem, o primeiro caso, então, e tendo como referência a paisagem como princípio de interpretação da norma urbanística, o Porto. Aqui, o Porto, a cada 100 anos, e se transformando. Em 1700, 1800, já modificado, mas ainda com uma paisagem no fundo que permanece. Mais 100 anos, já temos, principalmente, esse edifício à noite, que é uma referência no centro do Rio de Janeiro, e já um aterro bastante importante nessa primeira parte, e mais 100 anos nós temos o Porto já com o pier, com a Praça Mauá, né, se estendendo, que é onde, então, nós tivemos a proposta do projeto do Porto Maravilha. A área do Porto Maravilha é essa, e com uma predominância de situação fundiária da União, que vai ser transferida mediante o acordo. Houve um alinhamento, não sei como dizer isso em italiano, mas União, Estado e município, quer dizer, as três linhas de competência se unem para um grande acordo de transferência de terras e para a efetividade da realização do projeto do Porto, que está num caldeirão dos grandes eventos, naturalmente, e com a internacionalização de capitais estrangeiros. É essa base que nós temos. As promessas são muitas, principalmente no que diz respeito ao campo do direito ambiental e a região toda do Porto, que é uma região grande, e a construção normativa também ela vai passar a ser base da realização do projeto, da política, né, do Porto Maravilha. Ou seja, houve, inclusive, a modificação do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro para que se pudesse dar um suporte normativo. E a forma como acontece é através de um instrumento jurídico urbanístico presente no Estatuto da Cidade, que é um microsistema, que é uma legislação bastante importante que nós temos, de 2001, no Brasil, uma lei federal, mas que vai propor a parceria público-privado e a operação urbana consorciada, onde nós temos o lançamento de papéis na Bolsa com a compra de fundo de garantia por tempo de serviço, que é um fundo dos trabalhadores. Essa é toda a crítica que se coloca. A proposta é ousada, os incentivos fiscais são invejáveis, porque, numa regularização fundiária de uma área vulnerável, jamais tivemos incentivo dessa natureza, e a proposta é também ousada. Desculpe. Congelou. Aqui. Porque é para uma verticalização do porto, que não acontece. Os CEPACs, quer dizer, a operação financeira não se efetivou, não houve a construção de uns 3 edifícios, somente esse. Mas essa foi uma projeção que foi feita por um aluno nosso em 2014. Essa é a imagem e a paisagem que nós temos do Morro da Providência, que fica junto ao porto, e as CEPACs, que são os papéis que dariam possibilidade para a operação urbana consorciada, eles ficam encalhados, eles não são adquiridos pelo mercado imobiliário. E esse é um problema. A construção normativa mais recente, de 2017, para o nosso espanto, eu mesma fiquei espantada quando estava estudando o tema, reestudando, porque esse é um caso antigo, evidente,
começa em 2010, 2011, e o que nós temos hoje é que a prefeitura vai ficar responsável, como está, e a empresa, que é uma administração de todos os papéis do CEPAC, vai ficar responsável para a autorização de tombamento na área. Ou seja, vai haver uma restrição da proteção através desse Instituto do Tombamento. Essa é a situação a partir da proposta dessa nova legislação, que é de 2017, na área do Porto. O outro caso que eu trago para vocês, desculpe o modo, né, estanque, né, da apresentação dos casos, mas pelo tempo, é um caso belíssimo. Eu diria que é o contrário, do ponto de vista ambiental, foi um desastre ambiental, o aterro em 1960. Mas, do ponto de vista da proteção da paisagem, foi um sucesso, o Parque do Flamengo. Ele acontece no centro da cidade, ele faz uma ligação entre o centro da cidade e a zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Então, realmente modifica muito, não só a mobilidade, mas a história do Rio. Acontece no limiar onde a cidade do Rio de Janeiro deixa de ser capital federal, porque, justamente, em 1960, passa a ser capital federal Brasília. Então, é um momento importante do ponto de vista político e cultural para o Rio de Janeiro. E consegue, esse é um mapa antigo, que eu acho muito bonito, porque a gente, né, retoma, né, o primeiro momento do Rio, e aqui o desastre ambiental, que é quando aconteceu o aterro. Essa foto é impressionante, quando a gente está estudando direito ambiental. Mas o fato é que se consegue, através de um instrumento bastante importante, antigo, e que se renova com o Estatuto da Cidade, que é o tombamento, que vai, então, permitir que se mantenha a área nas condições em que nós tínhamos, nas condições em que nós tínhamos anteriormente. Ok. Obrigada. Graças. O outro caso, e o último caso, é o caso Seropédica. Seropédica fica... Mais ou menos. Você me permite? Mais ou menos aqui. Por esse canto aqui. Agora não, está em cima. Esse é o mapa do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. E é um pequeno município, um jovem município, um município onde tem uma universidade federal rural, ele é importante. Ali próximo também tem Angra dos Reis, é uma referência, tem as usinas nucleares também ali. E o que acontece com Seropédica, do ponto de vista da análise ambiental, é que o lixo do Rio de Janeiro vai parar em Seropédica. Então, é claro que nós temos que pensar num centro-periferia. Então, sempre a gente pensa centro-periferia, a Europa é centro, nós somos periferia, mas o Rio de Janeiro ele é um centro e Seropédica é uma periferia. Esse primeiro aqui é o ex-prefeito, que é o César Paz, que estava bastante entusiasmado com o novo lixão em Seropédica, que ainda permanece menos ruim em relação à situação anterior, mas o fato é que você tem, né, uma relação de dominação, porque a cidade mais frágil, ou seja, os espaços e os processos de maior vulnerabilidade, eles estão sofrendo maior risco, né, de novas vulnerabilidades, ou seja, do agravamento da vulnerabilidade, essa situação. Então, para finalizar, obviamente, que tivemos protesto, tivemos um movimento importante, mas que, contudo, não conseguiu parar a proposta. E, finalmente, ainda a população de Seropédica ainda vem resistindo. Aqui, à direita, eu trago um autor que trabalhamos bastante, que é Henri Asseralde,
que é com quem trabalhamos esse conceito de vulnerabilidade relacional e também como um processo. E, por fim, esse espaço, né, ele é tomado. Esse caso ele foi estudado por Tatiana Cota, que é uma recém-doutora, é do nosso grupo de pesquisa, professora da Universidade Federal Rural. Seropédica, obviamente, não quer o lixo, ninguém quer o lixo, mas o fato que ele está lá ainda, e a nossa expectativa, a nossa esperança é que se possa garantir o meio ambiente, garantir uma cidade que não pode ser revogada, então não adianta novas leis. A incidência de nova lei ela precisa ser permanente para que essa paisagem possa ser modificada. Então, agradeço a todos essa oportunidade.